Como lidar com a ansiedade, né? Vamos ser objetivos, vamos direto ao ponto. Em tempos de pandemia, né? E daí a gente pensou que está bem contextualizado essa nova ansiedade que a gente está vivendo agora. E a gente pensou que o primeiro passo para lidar com a ansiedade em tempos de pandemia, que essa é a novidade, porque a ansiedade não é novidade, né? É entender um pouquinho sobre a ansiedade, o que é a ansiedade. A gente, quando pensou em falar sobre isso, a gente pensou em não falar, porque muita gente já está falando, a gente achou que poderia ser mais do mesmo, mas a gente acabou achando melhor falar porque a gente está todos os dias, eu no consultório, Márcio no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial aqui da nossa cidade, ouvindo, né, novos sintomas e pessoas próximas, todo mundo, a gente também, está todo mundo ansioso e precisando muito, né, aprender a lidar, ouvir, falar sobre. Então a gente resolveu trazer o tema e, e entender um pouco sobre a ansiedade de modo geral. Não é uma coisa só, né, ansiedade. A ansiedade pode ser só um sentimento que todo mundo tem, né, no cotidiano, de acordo com as coisas da vida que surgem, preocupação, desafio, novidade, coisas boas e coisas ruins. Então, pode ser só um sentimento. Ansiedade enquanto um transtorno mental, que algumas pessoas têm, e aí o Márcio tem muito mais repertório, porque está no CAPS, né? Ele vai falar um pouquinho. Que é quando vem a ansiedade muito intensa e gera muito sofrimento, ou porque sem motivo aparente, né? Sem uma razão específica. E essa ansiedade que a gente está vivendo agora, que é coletiva, né? Uma ansiedade contextualizada, vinda de uma pandemia, uma ansiedade pandêmica. Se antes a ansiedade já era uma epidemia, agora é uma pandemia também, né? Veio junto com o Covid. Então, a gente pensa assim, que a gente precisa entender um pouquinho o que é a ansiedade para aprender a lidar com ela. E, e aí depois a gente vai dar umas dicas sobre, umas dicas práticas para a gente lidar. Eu separei aqui uma, duas, três, eu fiz uma listinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco dicas. Bastante. Márcio, Não. para você. Acho que a gente tem visto bastante. Outro dia eu estava vendo uma live legal também, do pessoal da USP falando de bipolaridade e tal. Então, assim, acho que essa nossa ideia de fazer essa live aí, essa conversa ao vivo aí, é também com o objetivo da gente utilizar a experiência que a gente tem, enfim, a profissão que a gente escolheu, para dar a nossa contribuição, né? Dinheiro eu não tenho para contribuir, então, de repente, se a gente conseguir contribuir com algumas dicas, que nem você falou, algum conhecimento, uma interpretação melhor que a pessoa consiga ter dos próprios sentimentos, e isso fazer com que ela passe melhor esse período de epidemia, acho que já valeu, né? E Sim. daí a ansiedade, que nem a gente estava conversando no nosso esquenta aqui antes, é pura relação minha, mas eu acredito que a ansiedade tenha sido uma emoção, Ups. uma forma de se comportar que teve a ver com a nossa evolução. A pessoa que não tivesse um mínimo de ansiedade, se ela fosse desligada demais, o animal vinha e comia, né? Então, a ansiedade, pelo menos eu entendo como algo que tem muito a ver com o futuro, né? A gente ouve falar assim, a depressão é o apego ao passado e a ansiedade é o apego ao futuro. Então, a necessidade de estar planejando as coisas. Um mínimo é legal,
que nem você estava falando da ansiedade comum. Então, vamos pegar, por exemplo, um casal no qual um dos dois vai conhecer a família do outro daqui a alguns dias. Então é normal uma ansiedade assim, nossa, mas me fala um pouco da sua mãe, como é que ela é, como é que é a cidade e tal. Poxa, o que que você acha que eu devo levar na mala para ir para aquela cidade? Nossa, eu fico pensando como é que vai ser. Isso é uma ansiedade normal e até gostosa, porque faz com que aquele evento tenha um valor maior. A memória daquele evento vai ser mais marcante em função do grau de ansiedade que você teve daquilo. Agora, por exemplo, se você vai conhecer a família do seu companheiro ou da sua companheira daqui a um mês, e todo dia, e quase toda hora, você pensa a respeito daquilo, e você pensa como vai ser, você pensa o que que você tem que fazer para se preparar para aquela situação, e você fica imaginando várias possibilidades de dar errado para tentar se programar para aquilo, daí já não é legal. Daí a gente já pode começar a chamar de transtorno, porque está tomando conta da sua psique mais do que deveria, mais do que tem a ver com a situação em si. E, e daí, assim, agora a gente chega, que mais para frente a gente vai falar da questão da pandemia. Daí você pega e fica diante de um ser que nem na biologia nem ser vivo é considerado, um vírus nem ser vivo é direito, que é invisível, que entra principalmente através da respiração, né? É, que você tem que tomar uma série de precauções para conseguir evitar ser acometido por essa doença. Como é que fica daí a questão do controle de tudo isso? Então, para quem já tem um transtorno de ansiedade, conseguir ter que controlar tudo isso é demais. E daí que vem aquilo que você falou, que é a ansiedade agora dentro da pandemia, dentro da epidemia, que daí já acaba sendo mais específico, né? Sim. É. Então, assim, eu acho que era legal assim a gente falar também a respeito do que a gente viu de diferente, assim. Então, eu pergunto para você, você sentiu alguma diferença no consultório do comportamento das pessoas, das queixas das pessoas, em função da pandemia, em função, por exemplo, de ter que começar a fazer um atendimento online que não fazia antes, ou ter que controlar esse monte de coisa? Ah, super, né? Super. Não só do consultório também, mas da minha família, né? No meu entorno, meus amigos, acho que é isso. É uma questão coletiva, né? Estamos juntos nessa. A gente sabe, aí acho que preciso muito frisar isso, que não é igual para todo mundo, né? Essa situação escancara as desigualdades, principalmente no nosso país, as desigualdades sociais, né? De oportunidades, de privilégios, de espaço, né? Quem precisa trabalhar e é bem remunerado, quem não pode trabalhar e não tem remuneração. A questão econômica é um fator que gera muita ansiedade, né? A pessoa, quem está sem trabalho, sem entrada de dinheiro, com certeza está numa situação de estresse, de ansiedade muito agravada, né? Por conta desse fator. No consultório, como eu lido com uma população de classe média, de modo geral, a questão do isolamento, né, que a gente não pode chamar exatamente de um confinamento, mas se assemelha, né, à situação de confinamento, essa coisa de ter que ficar em casa, de não poder sair e não poder estar com as pessoas, não poder encontrar os amigos e o medo do futuro, né? O medo do que vai acontecer, do que está por vir, as inseguranças até mesmo em relação ao trabalho, se vai se manter ou se ou não, né? Se vai ficar desempregado.
medo de perder pessoas próximas, porque começou a chegar perto, né? O número de casos e de mortes foi aumentando e o medo foi crescendo. E, eu acho que muito forte, muito presente, assim, mais comum é a ansiedade causada pelo ter que dar conta de tudo, sabe? Tenho que dar conta da vida. E aí, claro que cada situação é uma situação, né? Eu vi, acho que basicamente duas coisas, assim. Aquela pessoa que se viu com medo danado, porque em vários momentos se achava incapaz de dar conta de todas as mudanças em termos de cotidiano, de ações de prevenção. Às vezes não dá conta porque não tinha uma estrutura física para isso, não dá conta porque não sentia que cognitivamente não ia conseguir dar conta de tantas informações. Então, por exemplo, uma coisa super simples, mas que demanda uma atenção danada é não colocar a mão no rosto, por exemplo. Não coçar os olhos, não coçar o nariz, que a gente... Uma vez eu vi uma pesquisa que a gente faz isso mais de 1000 vezes no dia. Então, né? É, então, teve essas pessoas que, principalmente no começo, principalmente quando aqui no estado de São Paulo foi decretado a estratégia de isolamento, de distanciamento, foi dia 17 de março, daí as pessoas começaram a procurar mais informações. E daí cada hora uma informação, o vírus é assim, é assado, fica tantas horas em tais superfícies, tal. Então as pessoas começaram a tentar fazer as modificações no seu cotidiano com base nas informações que tinham na mídia, ou às vezes informações erradas que vinham no WhatsApp, aquelas coisas assim. Então teve essas pessoas que se sentiram incapazes de controlar tudo que parecia que tinha que controlar, e isso aumentava a ansiedade, porque aumentava o estado de alerta. Então, e isso acabava acarretando outras coisas, transtorno de alimentação, então comia demais ou comia de menos, transtorno do sono, principalmente a insônia. Eu acho que um aspecto importante e maldito dessa doença é que ela acomete as vias respiratórias inicialmente. E um dos sintomas principais do ansioso é a sensação de sufocamento, a alteração no ritmo da respiração e a taquicardia. Então, a pessoa ela é ansiosa e daí agora ela tem que prestar atenção na sua respiração. E assim, não tem um manual que diga, às vezes, talvez até os médicos, às vezes possam se confundir um pouco, qual que é a falta de ar que é da Covid e qual que é a falta de ar que é de uma crise de ansiedade, por exemplo. E daí ainda vem pior, daí depois mais para frente, no meio das informações, eles começam a dizer que nem todo mundo sente falta de ar quando tem a Covid, mesmo tendo uma saturação baixa de oxigênio. Então, assim, para um ansioso que está se sentindo incapaz de lidar com tudo, de controlar todo esse cenário novo necessário em função da doença, é terrível. Então, se a pessoa já tinha um pensamento acelerado no sentido de manter o controle, agora, e às vezes isso se agrava mais, e isso é muito comum, inclusive na população que eu atendo, é de a pessoa morar com outras, ou da pessoa morar com pessoas consideradas em grupo de risco, idosos, hipertensos, diabéticos, obesos, aquela coisa toda. Então, Medo de ela se transmitir, preocupa, né? o medo de transmitir, de trazer para casa, né? Então, teve essas pessoas que se sentiram incapazes de lidar com aquele monte de informação que vinha. Primeiro isso. E tiveram aquelas que, não vou dizer que se sentiram bem, seria leviano isso, mas não
se sentiram até um pouquinho aliviadas, porque daí você tem um inimigo que é invisível, mas é real. Não é mais aquela ansiedade em função de um evento fantasioso ou de algo que não é perigoso. Não, agora tem uma coisa de verdade para ficar ansioso. E além de tudo, além de ter uma coisa de verdade para ficar ansioso, eu tenho as ações que eu preciso fazer. Então, você Os ligava na comandos, né? televisão, você ligava na televisão, tinha tudo bonitinho. Olha, você vai ter que criar uma área uma área suja, a gente chamava de área suja na entrada de casa, onde você vai ter que ter o álcool gel, você vai deixar o seu sapato ali, você vai tirar a sua roupa e colocar em um saco. Depois você vai tomar banho, e daí beleza, você vai ficar bem. Se você for sair, você tem que usar álcool gel, você tem que usar, agora por último, usar máscara, touca e tal. Então, a pessoa tinha bonitinho o que tinha que ser feito. Então, se ela fizesse aquilo, desculpa, se ela não tivesse nenhum problema em executar essas ações de prevenção, ela se sentia bem. E daí entra, inclusive, no público que você falou, que são aqueles que puderam ficar em casa. Se é um ansioso, por exemplo, que tem problemas se sente mal no meio de aglomeração de pessoas, qual que era a primeira orientação? Não aglomerar. Então ela não precisava sair, ela tinha desculpa de ficar em casa, não precisava ir no supermercado, não precisava ficar pegando fila, não precisava ficar andando para a rua, não precisava ficar se expondo. Então ela podia ficar em casa de pijama, assistir Netflix o dia todo. Porque o mundo lá fora é o mundo lá fora. Eu tô seguro aqui. O mundo lá fora, paciência, né? Então eu acho que teve esses dois tipos de ansiosos. Aqueles que se sentiram bem, muito entre aspas, lógico, com essa situação. E aqueles que não. Aqueles que se sentiram incapazes de lidar com isso, assim. Isso eu percebi nos atendimentos que eu faço, assim. Entendi. Um alívio, mas eu acho que é mais no começo, né? Isso. Porque eu percebi Com o que passar do tempo, foi ficando chato, ficar em casa, distante das pessoas, realmente. foi ficando mais difícil, vem ficando mais difícil de sustentar, né? O isolamento, agora o distanciamento social. Daí me fez lembrar uma coisa que a gente conversou antes até, a questão das informações. Uhum. O desencontro de informações. Porque uma coisa é alguém ir na televisão, um cientista, um político, e dizer assim, olha, a gente não conhece tudo desse vírus. A gente está conhecendo. Então, a primeira informação que a gente sabe é que ele entra pelas vias respiratórias e pelos olhos. Então, a gente tem que proteger isso. E assim, assado. E depois, olha, é bom a gente usar máscara. Olha, tal vitamina é boa, tal. Beleza. Isso é uma progressão de informação a respeito de algo que ainda está sendo estudado. Outra coisa são informações diferentes daquilo que está sendo publicado às vezes no mundo inteiro, como você falou no comecinho, a tal da gripezinha. Uma coisa é você ligar a televisão e uma pessoa dizer, não, isso aí só vai pegar pessoal de grupo de risco, só velhinho. Outra coisa, e daí você pega e vê uma outra notícia de uma pessoa de 30 e poucos anos que morreu. Então, isso pro ansioso, essa incapacidade de ter informações fidedignas, é terrível. É terrível. Pro ansioso é muito melhor a verdade nua e crua do que um monte de informação desencontrada. Eu acho que esse tipo de coisa também deve ter prejudicado bastante a questão da ansiedade das Sim, pessoas. o excesso, né, de informação e essas confusões. Aí queria dizer para vocês um dado que eu peguei da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil é tido como o país mais ansioso do mundo, com 9,3% da população
algum tipo de transtorno de ansiedade. Mas a população mundial não está muito atrás. A população mundial tem 1/4, né, da população com algum transtorno de ansiedade. Queria Ou seja, só... aquela ideia do brasileiro, aquela ideia do brasileiro cuca fresca não é bem assim, né? Cuca fresca não, né? Deprimidos, tem países mais deprimidos, porque a gente ainda tem o sol, a praia, mais ansioso. Que coisa, né? Levei um susto, não sabia, confesso. Também não, de ansiedade não. E agora está muito, 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 muito mais. Mas vamos avançar? Vamos. Aí pensei o seguinte, bom, queria falar mais uma coisinha ainda para entender, né? Para essa parte que a gente comentou, que a gente ia falar para a gente tentar entender o que é isso. A ansiedade é tida como um sinal de fraqueza, né? Porque a gente fica sem conseguir respirar, a gente treme, a gente tem taquicardia, a gente fica vulnerável, a gente se descontrola, né? Então, ainda, acho que está mudando, já mudou muito, mas ainda é motivo de vergonha, né? E por isso, muito por isso, por ser ainda tido como, assim, na nossa sociedade, como um sinal de fraqueza. E aí queria dizer aqui que não é, né? Vamos assumir a ansiedade, todo mundo tem, todo mundo pode sentir, a gente pode se descontrolar, né? Tá tudo certo, é só uma questão humana, sim, uma fragilidade, uma vulnerabilidade, cada um tem a sua, né? Se você tem ansiedade, assuma a sua vulnerabilidade, porque é apenas mais uma questão humana. Então tá tudo certo. Tô aqui com as minhas dicas já para dar. Tá, não, deixa eu só falar mais umas coisas também. Fala. Por isso, inclusive, que é a questão do transtorno, porque a ansiedade existe. O problema é quando ela vira algo fora do controle. E eu acho que tem um aspecto muito perverso da ansiedade, que é que ela tem muito a ver com a sociedade como ela está, né? Se a gente for parar para pensar, não quero ser muito das ciências sociais aqui, mas assim, eu acho que o aumento da ansiedade cursa muito com a mudança de relação entre o patrão e o empregado, essa questão desse neoliberalismo. Porque o que a gente vem assistindo há algum tempo já? Eu, pelo menos, venho assistindo assim, trabalhei num monte de empresa já. Essa questão do empreendedor. Então, essa questão da valorização da grande entrega, aquela questão de vestir a camisa, da grande entrega que o trabalhador deve dar para a fábrica, para a empresa, para o escritório, o que seja. Então, vai sendo valorizado aquela pessoa que está cada vez mais se preparando, cada vez mais fazendo mais pela empresa e ainda chamando essa pessoa de dono do próprio destino, então dando para ela um status que na verdade não existe. E isso criando um clima de competição contínua no qual a pessoa não relaxa. No qual, por exemplo, se ela senta para assistir uma novela, ela acha que ela está perdendo tempo. Que não, ela tem que estar fazendo alguma coisa produtiva a todo momento. Coisa que, sei lá, há 40, 50 anos atrás não era assim, não é tanto tempo. As pessoas, elas conseguiam dividir melhor o próprio tempo no sentido, é o tempo do trabalho e é o tempo do descanso, o tempo do lazer. Hoje não. Ainda mais com a entrada da internet, que nem a gente está aqui com o celular e a gente pode estar vendo uma série de coisas em qualquer lugar. Uma coisa curiosa, por exemplo, outro dia eu vi uma sketch de humor falando disso. A questão de você ir no banheiro sem o celular. Né? Convido as pessoas aí, as 18 pessoas a mais que estão aí, de ir no banheiro sem o celular, sem nada na mão.
a gente meio, não sei se todo mundo, mas muita gente já se acostumou. Parece que está faltando alguma coisa. Eu acho que se faltar Nem o papel consegue, higiênico não vai né? fazer. É, acho que se faltar o papel higiênico vai fazer tanta falta quanto o celular, entendeu? Então, isso é a sociedade que fez com a gente, essa necessidade de estar todo o tempo se sentindo informado ou produtivo. E isso é terrível para o ansioso, porque quando ele não consegue dar conta Cadê a Ellie? Tô Aqui. aqui. Voltei. Quando o fulano não consegue dar conta dessa exigência toda, ele tem a tendência de querer correr atrás disso. E daí é a ansiedade, daí é a hora que ele deita na cama e continua pensando no dia que passou e no dia que vai vir amanhã para estar mais bem preparado para amanhã. E isso é terrível. Então, assim, eu acho que os tratamentos para ansiedade, eu sei que existem linhas dentro da psicologia que lidam mais com uma questão comportamental, com mudanças de comportamento e tal. Mas eu, pelo menos, acredito que o acompanhamento de transtornos de ansiedade, boa parte deles, ok, tem alguns que tem a ver com traumas, tem alguns que tem um outro aspecto assim, mas de maneira geral, esses transtornos de ansiedade gerais, assim, que acometem principalmente classe média e tal, é entender melhor como que essa sociedade está exigindo demais dele e se permitir não ser tudo que a sociedade exige a todo momento. Então daí eu acho que até entra aí em alguma das suas dicas, que é a questão de criar um cotidiano, uma rotina mais saudável. Pronto, pode vir para suas dicas agora. Mais saudável e sustentável, eu diria, né? Porque Sustentável, do jeito que a exatamente. gente começou a viver depois não sei, será que a gente pode falar da era industrial, né? Da Revolução Industrial, sim, Pois é. sim. Não está sustentável, não é sustentável, né? Viver desse jeito que a Não, gente vem vivendo. A gente já vinha eu acho que colapsando, né? A eu gente já acho que vinha adoecendo muito. o nosso corpo, o nosso cérebro não corresponde às necessidades que esse tipo de capitalismo tem exigido, entendeu? Eu acho que não dá. O nosso corpo não foi feito para isso. Pois é. Nosso modo de vida, né? Foi ficando insustentável. E aí veio essa pandemia que fez a gente parar de um jeito torto, né? Com muitas mortes, muito infelizmente, de um jeito horrível, mas fez a gente parar e a gente, em alguma instância, está tendo a oportunidade de rever esse modo de vida também, né? Então, Espero, espero. não, Espero que as pessoas não revejam. faria nenhuma prospecção, não arriscaria, mas a gente vai ter que viver para ver, né? Mas espero É, também. Bom, a gente aqui está tendo essa oportunidade, né? De rever sim, esse modo de vida. sim, E posso dar minhas dicas? por favor. Vou dar minhas dicas, gente. Então, a primeira, entender, que foi isso que a gente fez um pouquinho aqui antes de ir para essa parte das dicas, né? Tentar entender o que é a sua ansiedade, porque para cada um é de um jeito. Então, entender a própria ansiedade diz respeito a um processo de se conhecer, autoconhecimento. Conhecer seu corpo, conhecer suas questões, seu modo de vida, seu jeito de ser, né? Então, entender o que está acontecendo, buscar sentido, né? Dica 2: respeite seu jeito de ser e de funcionar. Isso diz respeito a limites e forças. Então, também diz sobre autoconhecimento. Deixa eu Conhecer, fazer um parênteses, deixa claro. eu fazer um parênteses nisso. A gente até estava conversando, no começo da epidemia apareceu
um monte de memes e de brincadeiras assim, olha, agora aquela aula de yoga que tá lá salva no seu YouTube, agora você vai poder fazer. Olha, aquele curso que você queria tanto fazer, É, você vai poder fazer, e não sei o quê. Aquela receita que você falou que você ia fazer para sua família, tal, ó, agora você tem que fazer, começar a fazer, fazer. fazer, 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 né? E daí, quando você vai para a vida real, você vê que não é bem assim, que você tem toda a rotina da casa, tem um monte de coisa, e depois no final do dia você ainda está cansado, tal. Tem pessoas que não ficaram de folga, elas continuaram a trabalhar em casa. Isso faz com que a rotina da casa seja diferente, o funcionamento da casa seja diferente. E daí não dá. E daí, E aí, ok, que nem você falou. Tudo bem se não deu para fazer o curso, tudo bem se não deu para ficar em posição de lótus 3 horas, não tem problema. é, é isso aí. Tudo bem se não der conta, né? E no fundo, a gente sabe que a gente dá conta do que é possível dar conta, né? Então a gente dá conta. O que a gente não dá conta é porque não é possível dar conta. Então isso é conhecer os nossos limites e as nossas forças, né? Procurar reforçar as forças, né? Investir nas forças que a gente tem, habilidades, talentos, é, energia, atividades mesmo, onde que é mais fácil, né? O que é mais fácil, começar pelo que é mais fácil, mais fluido, né? Então, cultivar E eu essas acho que a, forças. e eu acho que a epidemia fez também com que necessariamente a gente definisse prioridades. Porque uma coisa que deixa a gente muito perdida é a falta de prioridade. E daí, a epidemia fez com que a gente tivesse bem claro qual que é a prioridade. Se manter vivo e manter as pessoas que a gente gosta vivos. É, Eu acho que não tem prioridade maior do que essa. E daí tem as coisas correlatas. Então, me manter vivo, isso significa o quê? Que eu vou ter que me alimentar bem, que eu vou ter que manter a minha higiene e a higiene da casa legal, as pessoas que eu gosto se manterem vivas. Eu vou ter que cuidar delas, eu vou ter que dar atenção a elas. Se eu sou mais novo, sou eu que vou no supermercado, por exemplo. Então, jogou para a gente muito claro aliás, no meio de tudo isso ainda veio a questão dos serviços essenciais, que foi o quê? Alimentação e saúde, né? Então, o que ficou aberto? Restaurante, em sistema de delivery e as farmácias e, óbvio, os hospitais. os Só. mercados, né? Os mercados, né? Então, o quê? Para dizer que isso é que é essencial. Se alimentar e manter saudável, se manter saudável. E conversar com as pessoas através da internet, que acabou sendo também, né? Manter o contato com as pessoas, né? Sim, manter o contato com as pessoas. E aí, nesse processo de ver seus limites e suas forças, acho que uma coisa que ajuda a nortear também isso é pensar o que é mais importante para você, o que realmente importa. A partir dessa reflexão, o que é mais importante, além da prioridade de estar vivo, né? O que é mais importante? O que são valores, né, realmente importantes? E a partir daí considerar os desejos, né? Mas aí acho que a gente já está aprofundando muito para dicas. Terceira dica. Não, mas acho que isso que você falou tem muito a ver com a ansiedade também, porque uma coisa que prejudica muito o ansioso é o excesso de prioridades, o excesso de coisas para se preocupar. Eu imagino que uma enorme parte das pessoas, quando veio esse monte de mortes, quando apareceu aqueles caminhões com caixões na Itália, tal, e depois isso começou a acontecer aqui, em algum momento a gente se perguntou, putz, e se eu morrer? Ou e se fulano que eu gosto morrer, né? E daí isso faz com que aconteça de maneira forçada isso que você falou. Definir o que é importante. Então, o que é importante? Importante é eu me manter vivo? Importante é eu reservar dinheiro para depois? Importante é eu me manter trabalhando, porque senão toda a família vai
ter problemas financeiros. Então, eu acho que essa situação extremamente perigosa fez com que ficasse muito mais claro o que é importante para a vida da gente. Não sei se já aconteceu com você, mas volta e meia no consultório as pessoas me perguntam: ah, o que é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Por que eu vivo? Eu acho que muitas pessoas encontraram a resposta para isso quando esse tal coronavírus começou a aparecer. Eu acho que sim, aconteceu isso e o inverso disso, perda de sentido, né? Que aí a gente É, caminha para uma depressão mesmo, né? sim, também. Aconteceu também, né, o inverso. Bom, vou para a terceira dica, porque daqui a pouco o Instagram corta a gente. É, verdade. A gente abre de novo, fica até meia-noite. Ah, tá bom. Fica aí. Então, daqui a pouco o pessoal Pode não vai mais ficar. querer saber de ouvir a gente vai ficar com 5 pessoas. Verdade. Terceira dica. Tenha pelo menos um momento do dia que seja de prazer para você. Brinque. A gente precisa dar voz, dar espaço para nossa criança, né? Nosso Sim, lado criança, nossa criança interior, que ela está viva, ela está aqui em mim, está sim. em você, está em todo mundo. Então, reservar um espacinho do dia, porque às vezes a gente até tem momentos de prazer, mas a gente faz tanto no automático que a gente nem se dá conta que a gente teve um momento de prazer. Às vezes a gente come uma coisa gostosa na frente do celular, o nosso cérebro nem processa que a gente está comendo uma coisa gostosa. Uhum, uhum. Né? Então, desse momentos, né, de prazer, conscientemente. Estou me dando momentos de prazer, estou brincando. Outro dia eu vi um vídeo dos meus sogros, acho até que eles estão aqui. Eles estavam brincando de pique-esconde, só os dois em casa. Adorei. Tá Achei o certo. máximo. Tem que brincar, a gente tem Sim, que brincar. sim, sim. Quarta dica. Diminua o uso do celular e das redes sociais e procure ficar mais com você. Eu sei que é difícil falar isso, fiz um videozinho esses dias aí atrás, né, sobre Sim. isso. Uhum. Eu sei que às vezes pode até aumentar mais a ansiedade, né? Ficar afastado do celular dá uma abstinência, mas é urgente a gente diminuir o uso, aprender, né, a usar com mais sabedoria o celular e as redes Sim. sociais, porque é isso, é um fator que causa, né, ansiedade. E essa possibilidade de ficar mais, né, com a gente, de ficar conectado, fazendo coisas simples, né, cuidado simples, faz um escaldapé, um banho gostoso, tarefa doméstica, qualquer coisa, mas procurar ficar com a gente. Quinta dica: medite, respire. E aí eu vou passar aqui uma meditação super rápida, uma mini meditação, como uma dica para esse momento de Legal. parar e respirar, para a gente poder fazer para a gente conseguir ficar com a gente um pouco mais em paz, de um jeito mais sustentável, porque não é fácil, é um desafio também, né? A gente não está mais acostumado a fazer isso. Uhum. E a sexta dica é: movimente o seu corpo pelo menos uma vez por dia. Tem a sétima também, que é beber água. A gente precisa beber água, bebam Muita. água. É verdade. Mas essa de movimentar o corpo, eu sei, né, tá todo mundo falando, é lugar comum, mas eu não quis deixar de colocar porque faz toda a diferença, muda tudo, né? Eu não cheguei a ler o artigo, mas eu vi lá, não lembro de onde que era, acho que era da USP, ou da OMS, alguma coisa assim, da epidemia de sedentarismo, né? Do quanto, principalmente as pessoas que não têm um quintal, não têm uma área grande, que realmente agora poucas pessoas, é um luxo você ter um quintal quase, né? É, que não, e assim, agora evita-se sair de casa, então a pessoa fica, mas como é que eu vou fazer? A pessoa estava acostumada, sei lá,
a andar de bicicleta, a correr, ou ir até a academia, coisas assim, e daí não pode agora. É. E daí fica em casa e tal, não é legal. Mas aí eu pensei, uma coisa bem simples é fazer um alongamento que seja, né? Não precisa ser nada demais. Sim. E aí precisa só do espaço do seu corpo, né? Fazer um alongamento simples, levantar os braços, ir até o chão, esticar os braços, ir para um lado, ir para o outro, torcer assim, né? Para trás, do outro lado, respirar, enfim. Na internet é o que mais tem, só procurar, Sim, né? sim, Videozinho de alongamento, não é difícil, sim, sim, dá para fazer. verdade. E aí vem a mini meditação, que eu posso falar? Você quer falar mais alguma coisa antes? Não, eu quero conhecer essa mini meditação. Mini meditação é o espaço da respiração de 3 passos. Posso fazer? Basicamente. Hã? Posso fazer? Pode fazer, vamos fazer. Tá. Então é assim: feche os olhos. Primeiro passo: se pergunte: o que está acontecendo agora? O que estou pensando? O que estou sentindo? Quais são as sensações mais fortes? Onde no meu corpo? Que impulsos me cercam? O que está acontecendo? Não precisa responder a cada uma dessas. De modo geral, se pergunte o que está acontecendo. Se tem algum pensamento muito forte, algum sentimento, um incômodo, que parte do corpo tem incômodo ou satisfação. Ao se conectar com o que está acontecendo, volte então, como segundo passo, a sua atenção para a sua respiração. Deliberadamente, suavemente, sem pressão, volte a sua concentração para a sua respiração e fica ali um pouquinho, observando cada inspiração e expiração. Cada inalação e exalação. E aí o tempo que você conseguir ou que você puder sustentar, né? Cada um pode ficar o tempo que quiser e que puder. E no terceiro passo é voltar para fora. Então pode abrir os olhos, incluindo a respiração nesse momento presente, com todas essas impressões que você teve sobre o que está acontecendo. E aí você fica com as sensações e com a respiração presente. E aí, se você precisa voltar para alguma atividade, você volta, vai voltando. E se você puder ficar aí um pouquinho, fica. Né? Atento ao momento presente. Esse é o terceiro passo. Incluir a respiração nas impressões e nesse momento pós-respiração. 3 passos. Primeiro, o que está acontecendo? Fechar os olhos, né? Se perguntar o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, onde que eu estou sentindo no meu corpo. Segundo passo, concentrar na respiração, o tempo que der, em cada inalação e exalação. E no terceiro passo é abrir os olhos, incluindo esses 2 passos anteriores. Ou seja, fora, dentro, fora. Isso. Mais ou menos isso. Isso aí. Legal. É isso. Quer falar mais alguma coisa? A gente ia abrir para pergunta, né? Deixa eu abrir aqui, ativar comentários. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você quer falar, Márcia? Eu te dei a palavra e tirei de novo. Né? Tá, enquanto não aparece pergunta aí, eu queria Georgeta, ressaltar... Flávia, eu aqui, ó, animada. Ai, meu Deus, eu caindo. Até caiu. Ai, gente.
gente. Eu juro que eu vou comprar um tripézinho daquele. Ah, Tiago! Ai, eu emocionada, Márcio, fala, desculpa. não, eu queria ressaltar a importância da respiração em função dessas duas coisas, tanto da Covid quanto da ansiedade, entendeu? Então, essa doença veio, eu não gosto de ficar falando, ai, veio, né? Mas assim, essa doença apareceu para mostrar para a gente o quanto que a gente é negligente com o nosso corpo e com a nossa respiração. Então, assim, essa questão da respiração pro ansioso é muito importante. Todo profissional, pelo menos, eu imagino assim, o que perguntou aí? Ah, não Quando foi uma sentir que tá pergunta. vindo a É, ansiedade, toma um copo de água. Ah, tá. A Jéssica falou. tomar água, boa. É, é. Sandra! Desculpa, Márcio, eu tô emocionada com as pessoas. É minha primeira E daí, live, assim. gente. Então, meu irmão, entrou no final. Então, essa questão da respiração veio falar a capacidade de fazer isso que você falou, por exemplo, de fazer essas técnicas, mesmo que sejam simples, assim. Ninguém está falando aqui para você se transformar em um monge budista que fica horas lá em posição de lótus meditando. Não. É só prestar atenção e conseguir controlar a própria respiração, porque na verdade talvez seja a única função que a gente consiga controlar no corpo, que é a respiração. A É, gente consegue parar um pouquinho, a gente consegue aumentar ou diminuir o ritmo e tal. E daí aparece essa doença que vem e ataca exatamente isso. é, E então, para as pessoas pararem de achar que é frescura, que não tem nada a ver, que não resolve nada. Meu, já está comprovado cientificamente que a prática contínua da meditação altera a função cerebral, inclusive, né? Então, coisas como que você apresentou aqui agora, ou que tem YouTube, ou que de repente pode estar se consultando com você para manter isso de uma maneira mais frequente e tal. É necessário, não é frescura. Aprender a respirar não é frescura. Assim como aprender a comer, aprender a ter uma postura correta, tal, não é frescura. Agora, respirar principalmente, porque sem ar, até onde eu sei, ninguém vive. é, é isso aí. Boa. Tratamento para ansiedade enquanto transtorno, né? Ansiedade patológica é psicoterapia e, dependendo do caso, uso de medicamento, né? Não é toda situação que precisa medicamento, mas algumas precisam, né? Aqui a Larissa perguntou assim, sobre o ataque cardíaco, durante a ansiedade, podemos de fato estar com ataque cardíaco ou é mais uma questão psicológica? Então, esses dias até eu vi um psiquiatra falando assim, que Vou salvar, Thiago. 99% das pessoas que se descobrem ansiosos em função de uma crise de ansiedade vão primeiro no cardiologista. Primeiro elas vão parar lá na UPA, sentindo a taquicardia, ou que ela acha que seja uma arritmia. Às vezes tem até a questão a sensação da opressão no peito. Às vezes tem até algum tipo de dor, alguma coisa, e ela vai na UPA, por exemplo, vai no pronto-socorro, faz um eletrocardiograma e não dá nada, entendeu? É, Só que assim, dentro da saúde, a gente sempre pensa primeiro na questão orgânica. isso. A gente descarta, não que uma crise de ansiedade não tenha questões biológicas também, Sim. mas primeiro descarta, por exemplo, nesse caso, descarta-se alguma questão cardíaca para depois pensar. Não é para fazer o contrário, né? Se está lá com uma dor no peito, uma palpitação lá, não, isso é ansiedade, daqui a pouco passa. Não, primeiro vai ver se é do coração. Se não for do coração, tudo bem. É, Aí vai tratar
sei lá, de ansiedade, síndrome do pânico, fobia, alguma coisa assim. É isso aí. Sempre olhar, sempre checar, né? Não dá para garantir Sempre. Não, que não dá. não seja, né? Então vamos descartar. O trem passa rápido aí, né? Não dá pra fazer É, todas as mas aí coisas dá ao mesmo para tempo, né? voltar, ó. Ah, tá, entendi. É, nunca pensei que ia me sentir ansiosa com essa pandemia. Olha, foram 2 semanas de um pânico. Agora estou calma. Com certeza hoje sei que não é frescura se cuidar. Boa, Sandra, isso mesmo. Tenho muitas dores musculares decorrentes de ansiedade. Alguma dica para aliviar ou até evitar? Ah, eu acho que nem você falou, a questão da meditação é a atividade física, É, né? Realmente, as crises de ansiedade, elas podem liberar substâncias que deixam a musculatura muito tensa, tal, e a pessoa fica com dor depois, cortisol, né? né? O cortisol, por exemplo, é. Então, atividade física é muito legal por duas coisas. Primeiro, porque faz liberar substâncias boas, e segundo, porque distrai, É, também. né? É, a Georgita falou, para os velhos só alongamento não é suficiente, tem que ter massa magra. Concordo, Georgita. Não é É um muito nossa pouquinho de. praia, viu? A gente só deu uma diquinha aqui, movimenta. Movimenta, mas aí a gente negócio é mais aqui e aqui, ó. Mas vamos movimentar. Buscar algo que faça dar risada, gargalhadas. Bom demais também. Dar uma desconectada dessa realidade. Concordo plenamente. Isso aí, boa dica. Não ficar só nas notícias ruins, né? É, exato. Minha filha tem 12 anos e tem tido picos fortes de ansiedade. Ah, ai meu Deus, o que aconteceu aqui? Ih, caramba. Peraí. Ah, tá. Tá, Eu a vi lá. gente E vai ter que encerrar, atividade né? física. O que Né? estava Será que a escrito? Você pessoa vai leu? querer? E que a atividade física ajudou a melhorar bastante. Tem alguém Ah, que perguntou aí que ótimo. diferenciar a ansiedade do pânico. É que eu acho que não vai dar tempo, né? É, Posso eles estão tentar. mandando a gente encerrar. Quer falar rapidinho? O pânico é uma espécie de medo muito grande, sem motivo aparente, que normalmente vem do nada e também vai embora do nada. Tem sintomas ansiosos, a taquicardia, a sensação de sufocamento, tal, mas junto com isso também tem uma crença de que algo ruim está para acontecer, apesar de não se saber exatamente o que. Geralmente são crises que não duram tanto tempo, às vezes de 15 minutos a meia hora, uma hora assim. Então é um pânico, é um medo muito grande, mas só que não tem nada de ruim para acontecer ou acontecendo. Resumidamente é isso. Assim. Sim. Complementando, o pânico é um tipo de transtorno de ansiedade. Tá dentro dos transtornos É de um tipo. ansiedade, é. Ela volta. Volta! Bora! Então tá, gente. Adorei. Adorei, Márcio. Obrigada pelo convite, Eu pela que agradeço. parceria. Obrigada, gente, por estarem aqui com a gente. Não esquece de deixar salvo lá. Ah, é. Não, não sei fazer isso. A Lu vem aqui me ajudar. Tá bom. Isso, chama ela, não vou perder não. Tá bom. Não vamos perder, não. Tá bom. Ih, caramba, vamos salvar. Tá bom. Tchau, gente. Beijo, Tchau. gente. Tchau.